Nesta lição, estudaremos os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho conforme escreveu Mateus. O nosso objetivo é fazer uma síntese do conhecido Sermão do Monte e demonstrar que os discípulos de Jesus não podem ser governados pelos valores terrenos, mas sim dirigidos pelos valores do céu. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar e é com muita alegria que damos início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde comentaremos a revista de jovens, publicada pela CPAD. Hoje, o alvo de nosso estudo é a lição de número 8. Já passamos da metade do trimestre. Lição essa datada do dia 19 de fevereiro de 2023, cujo título é O Ensino de Jesus sobre Santificação no Sermão do Monte. Pastor Natalino das Neves, comentarista do atual trimestre, nesta lição de número 8, condensou o ensino que poderia ser exposto em todo o trimestre em apenas uma lição. Ele vai tratar aqui do Sermão do Monte, que está registrado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho conforme escreveu Mateus. Na lição de adultos, nós passamos um trimestre todinho falando sobre esses 3 capítulos do Evangelho do Rei, isto é, do Evangelho conforme escreveu Mateus. Mas hoje nós temos aqui a finalidade, o desafio de sintetizar o conteúdo do Sermão do Monte em apenas 40, 50 minutos. Portanto, fique bem atento a tudo o que falaremos aqui. Os alunos da ferramenta EBD, deixo aqui para vocês o meu abraço mais que especial. Utilize todos os recursos que estão disponíveis aí na plataforma da ferramenta, são exclusivos de vocês. Os irmãos que estão nos assistindo por meio do YouTube, não passe por esse vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever em nosso canal, sem ativar o sininho para receber todas as notificações, principalmente o material gratuito que disponibilizamos aqui no YouTube. E mais importante que isso, interaja conosco aí nos comentários e conheça a plataforma da ferramenta EBD. É o local onde o superintendente, o dirigente, o professor, o adjunto, o secretário encontram tudo o que precisam em um só lugar. A ferramenta EBD é bênção para você. Mas, irmão Murilo, onde é que eu posso ter acesso? Como é que eu posso conhecer a ferramenta EBD? Você vai comentar aí embaixo e também você vai ver aí no link deste vídeo, aqui embaixo, um linkzinho azul, você vai clicar e vai conhecer a plataforma da ferramenta. Sem mais delongas, vamos à exposição da nossa lição. O texto principal nos diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus capítulo de número 5, versículo 14. Olha o que diz a tradução NVT. Vocês são a luz do mundo. Jesus ele está utilizando aqui uma figura de linguagem. E a figura de linguagem utilizada é uma metáfora. Jesus está dizendo, vocês são a luz do mundo. O que é a luz do mundo? É o sol. Então ele faz essa comparação, ele faz essa metáfora, apontando os discípulos como a luz do mundo. E ele diz, mas é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Nós veremos aqui que o texto está tratando do testemunho dos discípulos. E dentro dessa metáfora, assim como o sol brilha em todo lugar e é percebido pelos homens, da mesma maneira, o testemunho dos discípulos, o testemunho vivencial, deve ser percebido, deve brilhar em todo lugar, deve iluminar as trevas. Mesmo quando o tempo é chuvoso, mesmo quando os céus estão nublados, nós sabemos diferenciar dia e noite. Mesmo quando o dia é mais escuro, nós sabemos que para além das densas nuvens, há um sol brilhando a todo fulgor. Então, Jesus está tratando aqui
de forma muito didática, de forma muito pedagógica, sobre o testemunho, a responsabilidade de o crente ter um bom testemunho. A versão NTLH, ela segue quase a mesma visão da NVT quando diz: vocês são luz para o mundo. Esse para aqui indica um propósito, uma finalidade. Vocês brilham neste mundo de trevas. Vocês são luz para este mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E essa ideia aqui do final, onde Jesus ele começa a dar mais luz, começa a explicar a metáfora, ele está mostrando que uma cidade alta não pode ser escondida. E ele, com isso, está nas entrelinhas ensinando que não existe crente de verdade 007. Porque tem crente que quer se esconder, tem crente que não quer se identificar publicamente como crente. Isso não existe. Não dá para esconder uma cidade edificada no monte. Como é que eu vou esconder a cidade lá em cima? Todo mundo vê a cidade, principalmente à noite. Quando você vai passando por um lugar mais alto ou por um lugar mais baixo e é noite, você vê as luzes acesas, não tem como esconder aquilo ali. Jesus está dizendo, não existe crente 007. Ou você é, ou você não é. Ou você tem testemunho, ou você não tem. Ou você é luz, ou você é treva. Então, meus irmãos, nós podemos ainda pontuar aqui no texto principal que Jesus também está ensinando de forma indireta que o mundo no qual nós vivemos está em escuridão. Se os discípulos são luz para o mundo ou luz do mundo, então o mundo está em trevas. E há um texto prova que corrobora com essa ideia. Filipenses capítulo de número 2, versículo 14 e 15, nos diz o seguinte: façam tudo sem queixas e nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura, aqui aponta para a santidade, uma vida pura, inculpável como filhos de Deus. Então, qual é o desdobramento de ter uma vida de santidade, uma vida pura, uma vida irrepreensível como filho de Deus? Ele diz aqui, brilhando como luzes resplandecentes no meio ou no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Então, o crente, ele é distinto, ele é diferente daqueles que estão em trevas. Existe uma enorme diferença entre luz e trevas, assim também deve existir uma enorme diferença entre o crente e o ímpio. E eu quero frisar aqui novamente, o testemunho do crente é percebido claramente pelo seu modo de falar, de vestir, pela sua conduta e pelos princípios e valores que ele segue. Nós somos luz e devemos viver de acordo com os princípios do céu e não com os valores da terra. O nosso resumo da lição nos diz: devemos viver de forma que a luz de Cristo brilhe em nós. Então, a forma como nós nos comportamos deve expressar de quem e de onde nós somos. Somos de Cristo, somos do céu e devemos viver de acordo com aquilo que rege, aleluia, o céu, isto é, a vontade revelada de Deus. Um texto em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, primeira carta, diz o seguinte: aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno. Qual é o modo que Deus considera digno? Ser luz. Se você é luz, Deus vai olhar para a sua vida, para o seu testemunho e vai aprová-lo. Esse testemunho é digno. Pois ele nos chamou, diz Paulo, pois ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. A expressão digno aqui, ou é utilizada pelo apóstolo Paulo, ela traz a ideia de uma balança, onde nossa vida deve equilibrar-se com a vida de Cristo. Então, cada dia mais nós devemos ser parecidos com Jesus. A nossa luz, conforme diz o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, ela deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Isso é bom testemunho. Como é maravilhoso ter
um testemunho bonito, um testemunho honrado, de alguém olhar assim e dizer, rapaz, fulano de tal é crente, fulano de tal realmente serve a Deus. Olha como ele fala diferente, como ele se veste diferente, como ele se porta diferente. Isso é muito bonito. Agora, triste, meu irmão, é quando o crente é treva e dá mau testemunho. Eu ser crente igual aquele ali, Deus me livre. Ser crente igual aquela doninha ali, não quero isso não. Como é triste, irmãos, ter mau testemunho, principalmente os jovens nos ambientes que frequentam. Tá lá na escola, aí é chamado de crentinha, é chamada de quente. Quente, é quente. Aí às vezes diz até palavrão e fala mal da igreja que a crente existe. Lá na tua igreja, se os crentes for desse jeito aí, misericórdia. Né? A crentinha aí é a pior aqui da classe. Como é triste ter um mau testemunho. Nós somos luz. E a luz tem que brilhar no meio das trevas. Isto é, temos que ser diferentes. Vamos tratar sobre isso ao longo de nossa exposição. Temos aqui alguns objetivos que precisam ser atingidos. O primeiro deles é conscientizar de que os santos são bem-aventurados. É a primeira parte do Sermão do Monte. Segundo, destacar que a santidade está diretamente relacionada com a prática da justiça e da solidariedade. Aqui o autor ele visa expor alguns pontos do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E, por fim, mostrar a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. Aqui ele vai tratar de um ponto ou dois do capítulo de número 7. Nós vamos fazer a exposição do Sermão do Monte e, como já disse aqui a vocês, o sermão está dividido em 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo de número 7, e nós podemos estruturá-lo da seguinte maneira. Primeiro capítulo, capítulo 5, nós temos ali a introdução do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, versículo 1 ao versículo 12, temos o testemunho vivencial dos discípulos, sal da terra e luz do mundo, versículos 13 a 16, depois nós temos a seguinte divisão, Jesus cumpre a lei e os profetas, versículo 17 ao 20, o homicídio, aí depois vem uma série de advertências, né? Vocês ouviram que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Aí nós temos aqui sobre o homicídio, o adultério, o divórcio, os juramentos, a vingança e o amor aos inimigos. Encerramos o capítulo 5, mas o Sermão do Monte continua no capítulo de número 6. E no capítulo de número 6, nós podemos dividi-lo da seguinte maneira, por assuntos: a ajuda aos necessitados, a oração, o jejum, os tesouros da terra e os tesouros do céu e as preocupações desta vida. Encerra o capítulo de número 6, no versículo 34, e o sermão continua no capítulo de número 7. E podemos dividir o capítulo 7 da seguinte maneira: o cuidado com o julgamento precipitado, a persistência na oração, a porta estreita e a porta larga, os falsos profetas e os seus frutos e, por fim, o prudente e o insensato. Então nós vamos tratar aqui de alguns pontos do Sermão do Monte, a começar pelas bem-aventuranças, que é o assunto introdutório do tópico de número 1. O tópico de número 1 diz: os santos são bem-aventurados, e o seu primeiro subponto diz: as bem-aventuranças. O que é alguém bem-aventurado? Se você fizer uma comparação de traduções, for na NVI, for na NVT, for na NTLH, for na Viva, você vai ver que em umas traduções aparece bem-aventurado, ou em outras traduções aparece feliz é o homem, ou em outras traduções ainda em um grau superlativo diz mais que feliz. Então, a pessoa bem-aventurada é aquela pessoa mais que feliz. E as bem-aventuranças, elas estão registradas no capítulo 5 e vão até o versículo de número 12. São 12 versículos tratando das bem-aventuranças. E elas podem ser divididas em 4 partes. Por exemplo, o versículo de número 3, nós temos aqui as bem-aventuranças que apontam a atitude correta em relação ao homem, ou em uma forma mais auto-reflexiva, em relação a si mesmo. Então, o homem bem-aventurado é um homem que tem uma atitude correta em relação a si mesmo. Por exemplo,
Olha o que diz o versículo de número 3. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. E aqui o texto está dizendo que o bem-aventurado não é aquele que se orgulha, não é aquele soberbo, não é aquele que tem altas pretensões ou um alto ego. Não. Bem-aventurado é o pobre de espírito. Bem-aventurado é aquele que se humilha diante de Deus, em outras palavras, aquele que reconhece a sua pobreza espiritual. Desta pessoa é o reino dos céus. Aí nós temos aqui, versículo 4 ao versículo de número 6, as bem-aventuranças e a atitude correta em relação ao pecado. Nós temos no versículo 7 a 9, as bem-aventuranças e a atitude correta em relação a Deus. Nós temos aqui dos versículos 10 a 12, as bem-aventuranças e a atitude correta em relação ao mundo. O reino dos céus é um reino de ponta cabeça. E isso fica muito evidente no estudo das bem-aventuranças. Eu vou citar aqui, lógico que no subsídio eu escrevi alguns pontos aqui que não vou mencionar na pré-aula. E vou falar aqui algumas coisas que não estão no subsídio. Por isso é importante que você assista o subsídio, você assista a pré-aula e leia também o subsídio. Olha que expressões interessantes aqui. O reino dos céus ele é um reino invertido. É um reino de ponta cabeça. Versículo de número 4. Bem-aventurados que choram. Peraí. Bem-aventurados não são os felizes, não são aqueles que vivem gargalhando. Não. Bem-aventurados que choram. E o texto diz, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os iracundos, aqueles que prevalecem pela força. Não. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado aqueles que são espertos, né? E espertice no nosso mundo atual ganhou sinônimo de corrupção, ganhou sinônimo de fraude. O mundo é dos mais espertos. Então, o fim justifica os meios. Eu posso agir aqui de forma duvidosa, de forma pecaminosa, mas com uma finalidade aqui, o fim vai justificar o meio. Bem-aventurados são essas pessoas, são os corruptos. Não. O texto diz, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurada a pessoa mais que feliz é aquela pessoa que está de festa em festa e diz, é sexta-feira, hashtag sexta-feira, curtição, balada, tal, e aquela coisa toda. E o texto, não, bem-aventurado não são essas pessoas. Então, quem são bem-aventurados aqui à luz dos valores do reino do céu? Os limpos de coração. Porque eles são bem-aventurados, eles verão a Deus. E as bem-aventuranças, elas seguem esse caminho, apontando que o reino dos céus é um reino de ponta cabeça. Inclusive, tem um livro muito conhecido do Donald Kimball, eu não vou encontrá-lo aqui. Aqui, ó, encontrei. Olha esse livro aqui, irmãos, ó. O Reino de Ponta Cabeça. Esse livro é fantástico, é um livro fantástico. Ele é publicado pela Jesus Cop e este livro ele vai tratar sobre o reino de Deus, um reino de ponta cabeça. Em seguida, nós temos o subponto de número 2, que vai falar que os discípulos de Jesus são sal da terra e luz do mundo. Presta atenção. Quando Jesus está falando as bem-aventuranças, ele está se dirigindo ao público em geral. Porém, quando chega no capítulo de número 13 ao capítulo, ou melhor, o capítulo 5, versículo 13 ao 16, o discurso se torna mais pessoal. Jesus não está falando mais para as multidões, bem-aventurados aqueles, um discurso em terceira pessoa. Agora ele torna um discurso mais pessoal. Ele olha para os discípulos assim, vocês, não é mais um discurso direcionado à multidão, mas vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Vocês têm essa responsabilidade de terem um testemunho de um cidadão do reino. A metáfora do sal e da luz é utilizada e aplicada aos discípulos com a finalidade de que eles compreendessem a importância do testemunho pessoal. Você está me ouvindo? Seus alunos vão lhe ouvir? Enfatize a necessidade de serem sal da terra e de serem luz do mundo. E uma forma de enfatizar essa responsabilidade é a pergunta muito simples que diz, você tem um bom testemunho? Pare para pensar, pare para refletir. Você tem um bom testemunho na sua classe? O que os seus alunos pensam de você?
O que as pessoas da sua igreja pensam a seu respeito? O que os seus familiares, aqueles mais chegados, que lhe conhecem muito bem, pensam ou nutrem pensamentos ao teu respeito? Nós temos essa responsabilidade de termos um bom testemunho. E o bom testemunho, ele começa dentro de casa, na vizinhança e em todo lugar. É por isso que essa metáfora, ela é cheia de imagens. Olha, vocês são a luz do mundo. Aí preste atenção. A luz do mundo, o sol, brilha em todo lugar. A cidade é edificada sobre um monte, vizinhança. Tem uma cidade, ali fala de vizinhança, fala das proximidades. E quando ele fala da candeia, ninguém pega uma candeia, uma lâmpada, e coloca essa lâmpada debaixo de um cesto. Ninguém vai fazer isso. Você quer que você vai fazer? É botar a lâmpada num lugar alto, no velador. E por que você vai colocar essa lâmpada num lugar alto, que geralmente era em cima da porta, né? Para que todo mundo que esteja dentro da casa seja beneficiado com a luz. Então, a lâmpada vai iluminar o ambiente, testemunho dentro de casa. Então, o testemunho eficaz é aquele que é dado dentro de casa, dado na vizinhança e dado em todo lugar. Nós temos essa responsabilidade de brilhar, de ser luz. Agora eu pergunto a você, quando você está no seu trabalho, você mostra uma maneira correta de trabalhar ou você é influenciado pela maneira desonesta? Quando você está com seus amigos, você demonstra qual é a maneira correta de se relacionar ou você é influenciado pela maneira incorreta? Pensa aí, porque o jovem, quando anda com o descrente, aí começa a absorver os maus costumes, né? Vê a pessoa com cabelo rosa e quer botar o cabelo rosa. Vê a pessoa cheia de pince, cheia de tatuagem, aí quer andar do mesmo jeito. Vê a pessoa usando linguagem obscena, quer usar a mesma linguagem. Vê a pessoa usando roupinha curta, ou andando de todo jeito, ou sendo briguento, quer imitar, quer ser do mesmo jeito. Você tem que ser luz, e quando a luz chega, ela dissipa as trevas. Quando você está com seus familiares descrentes, você se deixa ser influenciado por eles e suas atitudes pecaminosas, ou você é uma boa influência na vida deles? Como nós precisamos atentar para isso aqui? Porque às vezes tem crente que quando vai receber os familiares em casa, né, vai receber, mas eles não são crentes, aí compra uma cervejinha para eles, né, compra você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, né? Você prepara um ambiente para eles desfrutarem de suas ações pecaminosas. Bota um CDzinho ali de uma banda do mundo, né? Bota ali um funkzinho, bota um pagodezinho, porque eles não são crentes. Aí você quer que eles se sintam bem dentro de sua casa e você começa a ceder esse tipo de coisa. Você está dando um mau testemunho. Você está sendo treva, você não está sendo luz. Olha para cá, você está sendo treva. Você tem que dar bom testemunho dentro de sua casa, dentro de seu lar. Meu irmão, quer participar de sua intimidade? Então tem que respeitar a sua espiritualidade, a sua fé, a sua forma de viver. Como crentes devemos dar bom testemunho, seja no trabalho, seja em nossos relacionamentos interpessoais e principalmente dentro da nossa família, sobretudo na presença daqueles que não são crentes. Temos aqui ainda mais um ponto. Terceiro parágrafo, o contraste entre a justiça da tradição e a justiça do reino de Deus. Aqui ainda estamos no capítulo de número 5. E Jesus está ensinando que a justiça daqueles que servem a Deus deve exceder a justiça dos escribas e fariseus. Olha o que diz capítulo 5, não está no subsídio, mas me permita ler. Capítulo 5, versículo 20 diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aí ele começa aqui uma sequência de explicações para demonstrar como a justiça dos filhos da luz, como a justiça daqueles que são do reino dos céus, excede a justiça daqueles que são aqui da terra. E Jesus vai tratar de assuntos aqui de alta relevância. Homicídio, adultério, que você pode dizer assim, como fariseu, eu nunca matei ninguém, então eu sou uma pessoa boa.
Aí Jesus vai dizer, tá bom, você nunca pode ter tirado a vida de ninguém. Mas se você odeia o seu irmão, você está cometendo o pecado de assassinato. Porque aquele que odeia o seu irmão, conforme diz João em sua epístola, é homicida. Eu não adulterei, tá vendo? Eu não consumei o ato físico. Aí Jesus está dizendo, isso é coisa de fariseu. Você não fez o ato físico. Agora eu vou dizer a vocês, se no coração vocês nutrem a fantasia, se os olhos de vocês estão carregados de adultério, vocês são culpados de quebrar este mandamento também. Aí, não, eu sou uma pessoa boa, eu sempre trato com bondade aquelas pessoas que me tratam bem. Aí Jesus vai dizer, o que isso tem de mais? Porque até os publicanos, os pecadores fazem isso. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Aí, irmão Murilo, como é difícil, irmão. Aí, como é que eu amo os inimigos? Como é que eu amo os inimigos? Jesus vai dar a receita aqui de como amar os inimigos. Jesus, olha, se eles estão falando mal de vocês, falem bem deles. Se eles fazem o mal a vocês, façam o bem a eles. Se eles estão perseguindo vocês, orem por eles. Já pensou, irmãos, como viver em santidade é difícil? Como o crente santo deve estar alinhado com o valor do reino? E como o valor do reino, ele contrasta a hipocrisia, a falsa santidade. Os valores do reino apontam para uma santidade, uma vida santa profunda em Deus, que é gerada por meio do Espírito e da Palavra. Glória a Deus. O ponto de número 2 vai falar sobre a santificação, vai continuar falando sobre a santificação, né? A santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. O que é que o autor ele vai fazer aqui nesse texto? Ele vai continuar expondo, ele vai continuar aumentando a verdade do capítulo 5, versículo 20. Nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Ele vai agora falar sobre algumas práticas religiosas que devem ser feitas com muito cuidado e sinceridade. Primeira prática, subponto de número 1 do tópico 2. Dar esmola por amor e não por ostentação. Olha o que o texto bíblico diz, Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 3. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça, eu estou lendo na versão NVT, diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, veja que obra de justiça ou obra de misericórdia e esmola estão aqui como termos sinônimos. Não anuncie isso com trombetas. Tem gente que vai fazer alguma coisa aí, tá fazendo ali, selfie, ajudando o pobre. Entregou alguma coisa, lógico, há uma prestação de conta, às vezes é necessária uma prestação de conta, você está lidando com recursos, com doações, mas tem gente que faz isso por ostentação, para que as pessoas olhem e digam assim, homem piedoso, homem devoto a Deus. Tem gente que faz só para ter o like, só para ter a visualização, é gente tocando trombeta. E Jesus chama esse tipo de gente de hipócrita. Ele diz o seguinte, não como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita. Dar esmola aos pobres, orar e jejuar, que são práticas que falaremos aqui daqui a pouco, são disciplinas importantes da religião dos fariseus e Jesus não condena essas práticas. Pelo contrário, Jesus ele nos orienta, ele espera que pratiquemos tais coisas, mas ele nos adverte de que ao praticar estas coisas devemos ter uma atitude interior correta. E ele utiliza aqui essa expressão tocar trombeta, chamar a atenção para denunciar a prática da hipocrisia. Aquela prática que pode ser dividida aqui em 3 pontos. Primeiro, exibicionismo. Ele diz no versículo 1 do capítulo 6, para ser visto pelos homens. Então, fazer ali para ficar em segredo entre Deus, entre você e a pessoa que recebeu, tem gente que não faz. Precisa ser visto para poder fazer. Exibicionista. Aí vem a vanglória, para ser honrado pelos homens. Receber
o aplauso dos homens. Aí Jesus diz, quem está fazendo para receber o aplauso dos homens, não tem um aplauso do céu. E tem gente que espera uma recompensa puramente terrena. Aí o texto diz aqui, para receber o galardão dos homens. Aí quem recebe o galardão dos homens não recebe o galardão de Deus. Qual é a reflexão que nós queremos deixar nesse primeiro ponto do subtópico 2? A reflexão é essa. Devemos ter muito cuidado, pois o pecado ele pode degradar até mesmo as práticas mais piedosas. Há um perigo real, presta atenção, um perigo real de fazer aquilo que é certo de um modo que desagrada a Deus. Meu Deus do céu, há um perigo de a gente estar fazendo aquilo que é certo de uma forma que Deus não se agrada. E nós devemos tomar cuidado com isso. As motivações do nosso coração devem ser para agradar a Deus e não para ser visto pelos homens. Aí vem o segundo ponto do tópico 2, orar em secreto. Os fariseus, quando iam orar, eles iam para a praça, para o lugar mais movimentado e começavam e levantavam as mãos para o céu e faziam aquele clamor. A oração ali não tinha nada de intenção de se relacionar com Deus, mas das pessoas verem eles novamente. Rapaz, como esse homem ora bonito. Olha as palavras que ele usa. Senhor, segundo o beneplácito da tua eterna vontade. E palavras. Esse homem é espiritual. Não sabem de fato o que é oração. O que é oração é uma pergunta válida. E eu poderia responder nas palavras do pastor Cláudio Nor de Andrade. Oração é a comunicação verbal ou simplesmente mental com Deus. Eu posso orar em espírito e posso trazer, externalizar aquele pensamento que está no meu coração. A oração é uma prece dirigida pelo homem ao seu Criador com o objetivo de adorá-lo como Criador e Senhor de tudo quanto existe, de pedir-lhe perdão pelas faltas cometidas, agradecer-lhe pelos favores imerecidos, buscar proteção e comunhão mais íntima com Ele e colocar-se à disposição de seu reino. No Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, Jesus ele nos ensina sobre oração. Primeiro ele vai dizer que nós não devemos orar como os hipócritas. Isto é, não devemos orar como os escribas e fariseus. Depois Jesus diz que nós não devemos orar como os pagãos. Porque os pagãos faziam da oração uma repetição, pensando que de tanto repetir e simplesmente por repetir, Deus iria ouvir e atender. E Jesus diz, olha, sabe como é que vocês devem orar? Vocês devem orar como filhos. Pai Nosso. Glória a Deus. Depois nós temos o jejum, que é mais uma disciplina espiritual, né? Assim como a oração, que deve ser seguida, deve ser vivida, experimentada de forma habitual. O que é o jejum? Jejum significa abstinência total ou parcial de alimentos durante um determinado período, visando aprimorar o exercício da oração e da meditação. Então o jejum ele intensifica a nossa oração, ele intensifica a nossa meditação. O jejum bíblico não pode ser visto como uma penitência, mas como um sacrifício vivo e agradável para Deus. Para que seja aceito, deve ser o jejum acompanhado de justa e piedosas intenções. Eu não posso jejuar para Jesus matar uma pessoa. Eu não posso jejuar para Jesus consumar um plano pecaminoso. Não, o jejum deve ser acompanhado de uma intenção espiritual pura. John Charles Hyde, ele diz que o jejum é abstinência ocasional de alimentos a fim de levar o corpo em sujeição ao espírito. E o texto vai nos dizer, aqui no capítulo de número 6, que Jesus espera que jejuemos. Olha o que ele diz. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que está jejuando. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Jesus está dizendo, olha, quando jejuardes, então ele está pressupondo que os seus discípulos jejuarão. Em segundo lugar, Jesus nos orienta a fazer da maneira correta. Ele diz assim, olha, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, para não parecerem aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está nos céus. E, em terceiro lugar, Jesus encoraja os seus discípulos a jejuarem, porque há uma recompensa da parte de Deus. Olha o que o versículo bíblico diz. Teu Pai, que vê o que está em oculto,
te recompensará. Então, a vida de santidade inclui a prática dessas disciplinas espirituais, que é o ato de dar esmolas, ajudar o próximo, né? O ato de orar e o ato de jejuar. Temos aqui o terceiro tópico da nossa lição, eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. E o autor parece que ele dá uma quebra aqui no pensamento, né, que ele vem desenvolvendo, para falar sobre a didática do ensino de Jesus. É bem verdade que se lermos o Sermão do Monte, perceberemos que a maioria ali das palavras de Jesus estão ligadas a uma ilustração. Ele era o mestre da ilustração. A didática de Jesus era extraordinária. Suas palavras eram objetivas, verdadeiras e de fácil compreensão. E o nosso Senhor, ele utilizou vários recursos pedagógicos, como por exemplo, ele ensinou por meio de parábolas, o que diga o Evangelho de Lucas, cheio de parábolas. Ele ensinou através do exemplo pessoal, Atos capítulo 1, versículo de número 1. Estas são as coisas que Jesus começou não só a ensinar, mas também a fazer. Então ele era alguém que ensinava por meio da prática pessoal. Jesus também ensinou através das circunstâncias da vida. Ele viu um discípulo frustrado porque não pescou e decidiu lhe ensinar uma lição. Eles viram os discípulos alegres porque oravam e os demônios eram expelidos, os demônios saíam, aí ele decidiu ali também ensinar uma lição aos discípulos. Olha, não se alegrem por isso, mas pelo fato de o vosso nome estar escrito no reino dos céus. Então, ele se utilizava das mais diversas circunstâncias para ensinar às multidões e aos seus discípulos. Todo bom professor terá êxito seguindo os exemplos do mestre. Clareza, simplicidade e objetividade. O segundo subponto do tópico 3 vai tratar sobre a vida do crente deve ser construída sobre a rocha. Esse texto aqui já está no capítulo 7 e ele é bem significativo, né? Olha o que o texto diz, só para você ter uma noção aqui, vou concluir. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí a gente geralmente pega essa parábola e prega dizendo que nós devemos edificar a nossa vida, a nossa casa em Cristo. Cristo é a rocha. A Bíblia fala de Jesus como rocha. Mas o texto aqui em pauta não está tratando de Cristo como rocha, mas sim da prática de seus ensinos. Ou seja, preste atenção. O homem que ouve a palavra de Jesus e ouvindo esta palavra a pratica, ele é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Tá entendendo? Então a rocha aqui é o praticar, a obediência aos ensinos do mestre. Glória a Deus. Agora o homem que ouve e não pratica, o homem que simplesmente escuta os ensinamentos de Jesus, mas não lhe dá a devida consideração e relevância, ele é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a areia. Quando as provas da vida surgirem, esta casa, esta vida sucumbirá. Mas aquele que pratica a palavra de Deus permanece de pé, mesmo diante das calamidades, das intempéries da vida, das dificuldades que surgem na caminhada cristã. Por fim, nós temos aqui o subponto de número 3, e ele vai tratar sobre a autoridade do ensino. A autoridade do ensino está na coerência entre teoria e prática. Por que é que Jesus é diferente dos escribas e fariseus na questão do ensino, da pregação? Eu quero levantar aqui alguns pontos que precisam ser considerados, né? Primeiro, eu quero dizer que quando Jesus ele terminou o seu discurso, o Sermão do Monte, a multidão ficou fascinada, né? O povo ficou em espanto. Em nosso idioma, é muito difícil traduzir essa palavra que aparece aqui. Eu vou ler para os irmãos aqui. Capítulo 7, versículo de número 28 e 29. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ele ensinava como
com autoridade e não como os escribas. Essa palavra que aparece aqui no versículo 27, ficaram maravilhadas, né? Admiradas. Ela aparece traduzida aqui de várias maneiras, né? Extasiadas, estavam atônitas, perplexas, fora de si. Nunca ouvimos tal coisa. Parece que ele tirou o nosso coração para fora, não tem condição. É muito diferente daquilo que habitualmente escutamos através desses homens aqui, dos escribas e fariseus. Ele fala com autoridade. Por que que o ensino de Jesus causava esse impacto nas multidões? Primeiro, porque ele falava a verdade. Glória a Deus, glória a Deus. A sua pregação era fundamentada na verdade. Segundo, ele apresentava assuntos de grande relevância, questões de vida e morte, né? Questões de eternidade. Ele falava, ele não desperdiçava seu tempo com trivialidades, como faziam os escribas e fariseus, discutindo o lavar das mãos, discutindo um ovo que uma galinha colocava no dia de sábado, quantos passos alguém podia dar no dia de sábado. Jesus não perdia tempo com tradições, ele falava aquilo que estava no coração do Pai. Havia consistência e conteúdo edificante em sua pregação. Por fim, ele falava como aquele que amava os homens, que se preocupava com o destino, com o bem-estar eterno deles. Os escribas e fariseus se preocupavam com aqui e agora, com as coisas que são terrenas. Jesus não. Jesus revelou aos homens o coração do Pai. E por isso ele falava com autoridade. O comentarista da lição vai acentuar que não havia discrepância entre o que Jesus falava e o que Jesus vivia. E isso também dava mais autoridade ao seu discurso. Meus irmãos, concluindo a nossa lição, nós devemos aprender que a verdadeira santidade é aquela que está fundamentada na obediência à palavra de Cristo. E o santo de verdade, ele é alguém que o seu testemunho pessoal condiz com a sua confissão em Jesus. Ele não é um crente da boca para fora. Ele não é aquele crente que diz: Senhor, Senhor, no teu nome nós oramos, no teu nome nós pregamos, mas vivia na prática da iniquidade. Ele é aquele que proclama o nome do Senhor e a sua vida, aleluia, é o cumprimento daquilo que ele ensina. Tenha vida. Não tenha só nome de crente, não. Porque tem gente que tem nome de crente, tem gente que tem denominação, tem gente que eu faço parte daquela igreja ali, sou daquela igreja acolá, mas não tem identificação de crente. Tem identificação de denominação. Vive uma vida de todo jeito. Sabe o que é que você vai ouvir se Jesus voltar ou se você partir? Não lhe conheço. Não sei quem você é. Nós devemos dar frutos dignos de arrependimento. A santidade, falamos isso na lição passada, ela deve acontecer de dentro para fora. Eu espero que você tenha sido abençoado com o ensino desta lição. Espero que Jesus tenha tocado no seu coração a viver uma vida mais profunda em Deus, viver de forma digna do Evangelho. Deus abençoe, meus irmãos. Até a lição de número 9. Aguardo vocês. Tenham um ótimo final de semana, uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical e não se esqueça, abra a jaula.